Meu irmão, palavra da ordem, cara, em General Severiano é desconforto muscular, cara. Para qualquer coisa existe o desconforto muscular. É mais ou menos quando você ou seu filho, novinho, criança, está com algum sintoma de gripe ou de resfriado, você leva lá no médico, até preocupado como pai, chega naquele atendimento precário, né, aquele médico na madrugada, sem nenhuma vontade de trabalhar, ele fala, porra, é uma virose. Aí você sai lá, leigo, né, na área médica, acreditando que seja uma virose. Ele passa lá uma Novalgina, um Tilenol da vida, enfim. Botafogo parece ser assim. A maioria dos casos, principalmente os recentes, é o tal desconforto muscular, cara. Seja ele, né, seja o que for, o que isso quer dizer. Já adianto, claro, que eu não sou médico, não sou da área de saúde, então tudo que eu falar aqui é palpite, achismo de torcedor, leigo, completo. Mas eu me vejo no direito de opinar, mesmo podendo, né, falar uma grande besteira. Afinal de contas, a comunicação do clube, ela também não é clara, ela não é transparente, ela sequer é completa. Escondem jogo por algum motivo. Em algum tempo atrás, falou-se, inclusive, que era uma tática, era uma estratégia, na verdade, né, para que os adversários não soubessem que o jogador A, B ou C estaria em campo na rodada seguinte. Um elemento surpresa, né? Convenhamos, cara. Porra, principalmente desse ano, a gente não tem nenhum jogador diferenciado para nos reservarmos a esse luxo de poder fazer tal suspense. Sendo assim, eu queria debater esse assunto com vocês, pedindo, é claro, para que vocês comentem, compartilhem depois aqui comigo suas opiniões, impressões, se eu estou falando muita besteira, pouca besteira, ou se eventualmente você também concorda um pouco. Antes, é claro, desse bate-papo, eu queria lembrar, né, que se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, ó, inscreva-se, tá bom? Curta, compartilhe, ative a notificação. Cara, o canal está crescendo legal e é graças a vocês. Estou muito honrado por esse movimento, a galera está curtindo, enfim. Obrigado, curta, compartilhe, blá, blá, blá. Mas, galera, vamos lá, falar de alguns exemplos, por exemplo. Alguns exemplos, por exemplo, é ótimo, que redundância desgraçada. Mas vamos falar de alguns exemplos. O que eu digo é o seguinte, quando o Botafogo tem um jogador que se machuca, e a gente fica 2, 3, 5, 7, 10 dias sem nenhuma informação, o que a gente soube primariamente era que desconforto. Eu digo, e é por isso que a thumb desse vídeo, esse desenho, que os caras foram abduzidos, completamente abduzidos por alienígenas, foram levados para os planetas respectivos, né, aleatoriamente. Certamente o Botafogo deve ter filiais, sucursais, né, em Plutão, Netuno, Júpiter, Saturno, enfim, qualquer lugar. Então os caras saem da Terra, os ETs levam para lá, conversam, jogam baralhos, passam umas mini férias, até que o tempo passe. Seja lá qual for esse tempo, programado, planejado, não sei, realmente não sei. Por exemplo, talvez o maior exemplo seja a abdução do Bastos, né, cara? Lembra do Bastos? Alguém lembra do Bastos? Zagueiro que fez um 24 maravilhoso, se contundiu no jogo contra o Palmeiras, né, aquele jogo importante, aquele jogo praticamente nos garantiu o título brasileiro, né? Lá ele saiu com uma dor no joelho, falou-se à época, né, que iriam avaliar para ver se ele estaria em campo na final da Libertadores, dias depois. Obviamente não teve condição, o Adrielson entrou, segurou bem a bronca, inclusive, na reta final do Brasileiro e na final da Libertadores. Depois falou-se que o Bastos poderia ir disputar aquele Intercontinental. Obviamente também não disputou. E a partir de então, ninguém nunca mais soube nada. Pega lesão no joelho, mas que lesão? Quanto tempo de tratamento, de ausência? Por quê? O que estava sendo feito com ele? Nada, absolutamente nada. E de uma maneira irresponsável, depois de ficar um tempão, meses, né, 2, 3 meses sem entrar em campo, eu acho que a Leiria colocou o Bastos num jogo em Moça Bonita no estadual desse ano. Obviamente não durou 15 minutos e saiu um joelho agravado, ao ponto do Botafogo entrar em contato com a Confederação de Angola, né, pedindo para que ele não fosse convocado para as eliminatórias africanas, porque ele não tinha condições
clínicas, né, médicas. Inclusive, a delegação alvinegra compartilhou lá os exames, tal, e os angolanos, ok, é verdade, né? Vocês mostraram aí o que vocês estão fazendo, se é isso mesmo, ele não tem condições. Beleza. E não falou mais nada de quanto tempo, o que estava sendo feito, ou se seria feito alguma coisa. Quis o destino que, de maneira repentina, faltando uma semana para o início do Brasileirão desse ano, ele começasse de maneira até desnecessária, cara, um amistoso contra o Novo Horizontino. Jogou meio jogo, né, um tempo apenas, e a partir de então, meu irmão, chegou o OVNI e o abduziu por completo. Por completo. Ninguém tem mais informação alguma sobre o Bastos. É o joelho mesmo? Não é. Falaram outro dia que poderia, né, acontecer ou ter uma intervenção cirúrgica. Depois falaram que o Botafogo tinha optado por um tratamento conservador. Depois de 5 meses, o Botafogo decidiu um tratamento conservador de um cara que não estava entrando em campo, não melhorava. Repito, sou leigo, mas é no mínimo estranho. Não identificaram antes o que poderia ser? Não chegaram a pensar, cogitar na hipótese de, sei lá, vamos fazer uma cirurgia no diagnóstico, no primeiro diagnóstico. Ele vai ficar um tempo fora, mas, 2, 3, 4 meses ele vai voltar e não vai ter mais esse problema, né? Ou em tese, diminuirá a chance dele ter esse problema novamente? Ninguém falou nada. E assim segue. Não temos mais nenhuma informação do Bastos. Já é certo, praticamente, que ele também não vai disputar o Mundial agora, mês que vem, lá nos Estados Unidos. E, cara, eu já falei em um vídeo anterior e me arrisco a afirmar. Eu acho muito pouco provável que o angolano consiga ter uma sequência de 5 jogos nessa temporada. Com muita dor no peito, eu falo isso, porque eu gostei do Bastos, cara. Cara muito justo, um futebol honesto, né, cara? Xerifão. Mas já era. E eu tô falando já era eu, Rodrigo. O clube não se manifesta. Então, vai saber. Outro jogador abduzido recentemente, de maneira totalmente maluca, cara. Matheus Martins talvez tenha feito o melhor jogo dele esse ano, depois de uma sequência horrível de partidas, contra o Fluminense, dia 26 ou 25 de abril, ou seja, um mês atrás. Jogou o jogo pela ponta direita, foi uma grata surpresa. Saiu, até então parecia estar normal. Dia seguinte acusou desconforto muscular. A partir daí, irmão, notícia zero. O Botafogo, o clube não se manifesta mais. Então ele foi mais um abduzido, levado, provavelmente deve estar em Netuno, e ninguém sabe quando acaba esse spa dele. Ninguém sabe o que está sendo feito. Falaram que foi um desconforto muscular na coxa, e assim segue. Talvez os ETs estejam, né, com um tratamento mais conservador, já que o Botafogo não consegue definir se vai ser conservador, vai ser mais arrojado e tudo mais. Savarino, que no início, também no final do mês passado, poucos dias depois do Matheus Martins, no jogo contra o Capital, a primeira partida no Newton, sentiu o tornozelo, e aí, meu irmão, mais um abduzido. Mais um abduzido. Passaram uns dias que eles chegaram a falar, porra, Savarino está sendo preparado, pode ser que retorne contra o Inter, há 2 semanas atrás. Não foi relacionado. Está sendo preparado para enfrentar o Estudiantes. Jogo passado também, não entrou em campo. Não entrou em campo contra o Flamengo. Renato Paiva disse que não sabe ainda quando vai poder contar com o Savarino. Hoje já tem notícia que talvez esteja disponível para o jogo de terça-feira contra o Laú. Talvez. Se o OVNI retornar em tempo. Mesma coisa do Barbosa. No mesmo jogo, inclusive. Parece que uma lesão na coxa, mais um desconforto na coxa, desde então exatamente igual ao Savarino. Informação zero, certeza zero, estimativa zero. Tá lá em cima no spa. Acho que manifestou em Plutão, cara. Uma semana depois, o Mastriani, que acabou de chegar, maluco, sequer era titular absoluto, ou seja, não tinha nem minuto suficiente para sentir nada. Ele viajaria para a Venezuela, naquele jogo que nós vencemos de maneira vergonhosa, o Carabobo, 2-1, graças ao Cuiabano. Ele não viajou. Não viajou porque alegou o quê? Alguém adivinha? Desconforto muscular. Também, desde então, sequer foi relacionado. Desde então, não temos mais notícias.
Talvez ele tenha passado um pouco do ponto, deve estar ali por Júpiter ou Saturno, parece. Mas o Mastroianni foi mais um abduzido com desconforto muscular e nada mais, cara. Para finalizar, Marçal chegou, saiu em dezembro, voltou lá em março, sei lá, ficou se recondicionando fisicamente, entrou alguns minutos na semana passada, no domingo passado, contra o Flamengo, terminou a partida, normal, saiu andando, rindo, brincando lá, comemorando aquele empate. E ontem, né, contra o Capital, o jogo de volta, lá em Brasília, não viajou com a delegação. Sequer viajou com a delegação. Alguém adivinha o motivo? Quer arriscar? Escreve aí no comentário. Ah, tudo bem, eu vou ajudar vocês. Desconforto muscular. Mais um. Outra nave espacial que veio, lançou aquele raio lá, meu irmão, e puxou também. Provavelmente deve estar disponível para terça-feira. No final de contas, a impressão que dá é que alguns atletas escolhem quando querem jogar no Botafogo. Marçal sempre foi assim, inclusive, tá? O histórico dele, desde lá de trás, é desses. E assim, só para finalizar, cara, quantos casos semelhantes de atletas que começaram a jogar agora, que passaram também um período assim inativo, com paradeiro desconhecido, estimativa zero? Por exemplo, Santiago Rodrigues, depois do jogo com o Bragantino, desconforto muscular, retornou só contra o Capital. Alguns minutos contra o Flamengo, 2, para ser mais preciso. O Natan, que chegou da seleção quando foi contratado machucado, no Botafogo não entrava em forma, entrou de repente. Jefinho, entre idas e vindas e tudo mais, contusões e noitadas, não entra em forma. Não entra em forma. A gente não sabe se é apenas por falta de profissionalismo ou se está sentindo alguma coisa. Mas também não vamos saber. Não vamos saber. O desconforto muscular, cara. Eu fico pensando se, por exemplo, eu alegasse para minha chefa, né? Pô, desconforto muscular, não tem condição de digitar, eu trabalho com computador, né? Ah, beleza, tranquilo. Ah, são atletas, é outra realidade, eu sei. E é justamente por serem atletas de um clube grande, uma outra realidade, os caras ganham um dinheiro que jamais nós ganharemos na vida toda. Porra, irmão, se não é uma contusão séria, desconforto muscular, porra, não é possível que não dê para jogar, cara. Dor muscular todo mundo sente após uma atividade física, cara. E é para isso que eles têm fisioterapeuta, médico, ortopedista, psicólogo, manicure, cozinheiro, cabeleireiro. Puta que o pariu, meu irmão. Não dá, definitivamente não dá, cara. É isso. Mais um desabafo aí, esperando a próxima contusão, o próximo desconforto muscular e a próxima vinda do OVNI. Já tá com aquele símbolo do Botafogo bem grandão. Quem será o próximo abduzido? Alguém arrisca o palpite aí? Escreve no comentário, tá bom? E aí, para finalizar, galera, a dica musical, como todo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, né? Vai ser dessa banda aí, porra, banda boa pra caramba. Texas is the Reason. É um som um pouco mais leve do que eu tenho compartilhado com vocês aqui, mas esse disco, em especial, eu acho, porra, fantástico, cara. Vou deixar uma música aqui no descritivo desse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Um som mais leve e tudo mais, mas, porra, guitarrada boa. Texas is the Reason pra vocês, tá bom? Fica essa dica aí. Depois vocês também escrevam aqui no comentário o que vocês acharam. Fechou? E é isso, galera. Desabafo feito. Eu tenho que parar de falar agora, que eu já estou começando a sentir um desconforto, não muscular, mas na garganta, cara. E talvez eu volte algum dia, ou não volte mais, vai saber, cara. Vou deixar esse suspense aqui. Se eu ficar 2 dias ausente, saibam também que eu consegui o contato da nave espacial e serei abduzido, ok? No mais é isso. Inscrevam-se e a gente volta a qualquer momento, ok? Para vocês, amigos, saudações sempre, sempre, sempre alvinegras.